Bom dia, são 4h30 da manhã e nós estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, explicitamente a série Os Templários. Nesse vídeo vocês provavelmente vão encontrar muita coisa que já viram nos anteriores, mas o que nos interessa nele é vocês verem o seguinte: esse vídeo se chamará Ligações Perigosas. Os Templários tinham mais de 15 sociedades secretas ligadas a eles. E isso, cada uma delas tinha uma doutrina. E eles praticavam em cada dia, em cada festa delas, eles praticavam aquele ritual dessas doutrinas. Isso foi a perdição deles. Além do mais, confiavam em que elas seriam fiéis a eles quando eles dessem o brado para tomar a Europa. Eles pretendiam a nova ordem mundial, ou o que eles chamavam a sinarquia. Então, vamos direto ao assunto. Claro que, tendo recebido o Templo de Salomão, os restos, um pedaço do Templo de Salomão que tinha sobrado das cruzadas em Jerusalém, o primeiro grupo ao qual eles eram ligados era a Cabala, a doutrina secreta dos judeus. Então, a lei sagrada, ou Cabala, presumia-se ser a verdade de Javé transmitida a Abraão, a dissidências. Eu sou Deus e sou eu, além de mim não há outro. Eleito de Javé é aquele que trilha a estrada da justiça. Vinde a mim o que estáis cansados e oprimidos, e vos reanimarei. Que eles vão misturar Jesus Cristo com Moisés, com os profetas. A par da verdade divina vinha depois a revelação teológica da Cabala, que era a história da criação, o Sefer e a Sira. Então, primeiro grupo, a Cabala. Quando estavam com esse grupo, extasiados diante da majestade severa dos seus símbolos, os 9 cavaleiros futuros templários ajoelharam e na sua frente viam um grande triângulo no centro, o princípio gerador, o Iode, significando a força criadora da matéria, do mundo, da vida. Um raio de luz intensa ilumina então aqueles espíritos obcecados. Ali estão representadas 32 vias da sabedoria que a Cabala exprime em fórmulas herméticas com o Sefer e a Sira, que propõem o entendimento humano. Simbolizando o absoluto, o triângulo representa o infinito: corpo, alma e espírito, fogo, luz e vida. A teosofia judaica, a lei sagrada exposta sobre o altar de alabastro, onde essa cerimônia era feita, portanto, não era na sala dos próprios templários. Os templários prestavam juramento. Os pobres cavaleiros de Cristo recebiam a chave interpretativa das figuras que adornavam as paredes daquele templo. E entre as figuras mais bizarras que adornavam as paredes, o majestoso templo tinha uma câmara onde Hugo de Pé e seus companheiros viram um ser com asas de morcego. Isso não existe. Isso aqui, já mostrei para vocês, é pura invenção do Henri Courrat, que fez isso aqui, e Eliphas Levi propagou. Isso não foram um cavaleiro traidor que disse que eles adoravam esse ídolo. Então vamos expurgar isso aqui do livro. O que interessa aqui é o primeiro grupo a que eles estavam ligados era a Cabala judaica, que hoje domina o mundo, né? Portanto, a família dos Lord Barão Nathaniel como é que é o nome do clã de Rothschild, né? Então, é herdeiro dessa tradição. Pois bem, os templários se ligavam a este grupo. Foi o primeiro grupo a que eles se ligaram. Quando, em 1128, Hugues de Payens se apresentou ante o Concílio de Troyes, primeiro grão-mestre da Ordem do Templo, ele sendo o primeiro grão-mestre da Ordem do Templo, já a concepção dos templários acerca da ideia de Deus não era muito católica, embora fosse mais cristã, por causa do humanismo. Eles achavam Cristo humano, não divino. A divisa inscrita no estandarte não era uma sujeição à igreja, era um juramento a Deus, uma referência inicial
de que todo homem deve obediência a Deus, nem ao Papa, nem à Igreja. Francos, normandos, germânicos, portugueses, italianos, todos engrossaram as fileiras da ordem, que desde pouco se convertia na mais pujante de todas as sociedades religiosas do século XII. Todos cabalistas, primeira ordem, fortíssima, porque era ligada a Carral. E ao mesmo tempo em que se criavam as classes dos sacerdotes, dos cavaleiros, a hierarquia templária. A regra de São Bernardo era para eles nada. Além da interpretação dos símbolos místicos, a Cabala deu aos templários a noção de que não era impossível a comunicação com os espíritos. Então, uma corrente de evocação dos mortos já era uma parte da Cabala, porque nem toda a Cabala, eu sou cabalista e não faço invocação aos mortos. Quer dizer, a evocação, na verdade, essa é a palavra. Naturalmente que a teologia, reconhecendo embora a ressurreição de Cristo, não podia admitir que se generalizasse o princípio da comunicação entre esse mundo e o além. Banqueiro do rei da França, sustentáculo do fastígio do Papa, senhores de castelos e aldeias, vilas, nobres influentes das nações católicas, os adoradores da Cabala podiam dar-se ao luxo de serem idólatras e de interpretar as doutrinas sob um prisma absolutamente diferente. Agora, aqui não foi a mistagogia, a idolatria e a heresia que geraram a cólera do rei da França. Foi a rapacidade de um monarca. Agora, o problema é de onde vinha o dinheiro dos templários. Banqueiros de reis e papas, eles não tinham dinheiro, eram os pobres cavaleiros de Cristo. Então, o que eles faziam era pegar o ouro dos judeus, do sinédrio da Carral, e emprestavam. Esse privilégio só era conseguido aos judeus, porque era negado a eles todas as outras profissões. E então o Papa só permitia aos judeus serem negociantes e banqueiros, comerciantes e banqueiros. Aí é que vai nascer depois a burguesia, que vai se aliar aos templários, será outra classe, outra categoria, outro grupo, que nessa época não parece secreto, mas é secreto, porque os ideais da burguesia é acabar com o feudalismo, e isso eles não dizem claramente. É abrir caminho para o judaísmo, para que o judaísmo suplante o feudalismo, a Igreja Católica, e assim tenhamos uma nova sociedade em que os judeus serão os donos do mundo. Então, já outra corrente, você verá. Portanto, a Cabala, agora o espiritismo nascente naquela época, e agora os emprestadores de dinheiro, eles fundaram os bancos com o ouro dos judeus, porque eles não tinham dinheiro. Então, pegavam as barras de ouro dos judeus e aí emprestavam por pedaços, eram lingotes, e aí já disse que isso era muito conveniente, porque você entregava o seu ouro na Itália, ia para Jerusalém, e lá em Jerusalém, com um cheque de viagem, você trocava aquela importância pelo dinheiro corrente em Jerusalém. Isso para qualquer parte do mundo. Então, era aí o tesouro dos templários. O gnosticismo, outra corrente, foi o traço de união entre duas civilizações diferentes. Uma resta de luz na noite caliginosa e fria em que mergulhava o pensamento humano. Foi a primeira afirmação da liberdade de consciência em fase da rigidez das normas religiosas. Surgiu no século II com Marcião. Revelação dos ensinamentos esotéricos professados no santuário. Então, nós temos 4 correntes, pretendendo conciliar o politeísmo com os mistérios do cristianismo. Essa era a ideia de Marcião, a gnose. As deduções filosóficas das diversas religiões com o misticismo da Cabala. Os 5 grupos da corrente gnóstica eram 5, Marcião era o chefe do principal. Você imagina, eram 5. Vocês vão contando quantas sociedades secretas estavam ligadas a eles. O hebraico, 1. O assírio-babilônico, 2. O egípcio, 3. O asiático, 4. E o eclético, 5. Os templários tiraram os princípios que serviram de base ao seu próprio gnosticismo, diferente, que difundiram nos países do Ocidente como suavizador das interpretações teológicas de caráteres mais rígidos. O esoterismo do Ordem do Templo era profundamente cristão, como Cristo homem. Portanto, um político, um profeta,
um filósofo, não condenando a posse dos bens materiais nem a apropriação com base da redenção. Não é verdade, porque depois eles vão se unir aos cátaros que condenam a apropriação. Então isso aqui é falso, né? Aqui ele diz isso aqui na página 49 e lá adiante ele vai falar dos cátaros, da heresia cátara. E a heresia cátara é exatamente isso, né? Então, eles vão se ligar aos cátaros. Vocês já contaram quantos estão aqui? Eu acho que já chegamos a 10. Não condenava os bens materiais nem a apropriação com base da redenção humana. Contrariamente a outros grupos que estavam ligados a ele, os cátaros, que consideravam a matéria como o princípio de todo mal e de toda carne sendo abominável. Conciliaram, assim, as feições da sua ordem, a esotérica, com X, que tinha por missão proteger os peregrinos, defender os lugares santos, e a esotérica, que visava a emancipação do espírito humano. A par da regra de São Bernardo, havia uma outra, portanto, que não possuía o beneplácito de Roma e era desconhecida, mas era que regulava as atividades da ordem do tempo. É interessante notar que, tanto na recepção dos cavaleiros como o juramento após as provas de iniciação, não se fazia ato de obediência nem ao Papa nem à Igreja. Na noite da iniciação, o chefe do capítulo dirigia a palavra ao recipiendário. As regras da ordem são severas, e aí vai aquilo ali, e aí pobreza, castidade e obediência. O juramento completava a formalidade da admissão, prestada após as provas do fogo, e dizia assim: juro consagrar diante das caveiras. Juro consagrar minhas palavras, minha força e minha vida à defesa da crença em Deus e dos mistérios da fé. Então, era uma doutrina própria deles. Vinda a defesa, juro consagrar minhas palavras, minha força e minha vida à defesa da crença em Deus e dos mistérios da fé, prometendo inteira obediência restrita. Eu li uma página dessa que era para mim, para eu assinar. Inteira e restrita obediência ao grão-mestre da ordem. E sempre que houver qualquer inimigo invadindo as terras dos templários, atravessarei os mares para libertar meus irmãos, socorrendo com meu braço aqueles que forem os meus amigos, e combatendo, até sendo 1 contra 3 os meus inimigos. Esse era o juramento. Paralelamente à Santa Gnose dos Templários, portanto, individual, porque a de Marcião era uma, e ligado à Gnose de Marcião havia mais 5, portanto, 5 sub-ramos da Gnose de Marcião. A de Marcião era mais forte, a Cabala, né, o nascente Espiritismo, a evocação dos bruxos, feiticeiros, o Shabat, né, que aí gerou aquela monstruosidade. E não faziam distinção. Então, paralelamente à santa gnose que eles tinham criado, também se ligavam à falsa gnose dos feiticeiros e adivinhos, que desvirtuava a ciência do bem, erigindo em seus altares a figura simbólica do príncipe das trevas. Aí não existia aquilo, eram somente as caveiras. Um amontoado de caveiras diante de uma parede, numa sala lindíssima, recamada de sedas e de luxo. Mas aí já não faziam diferença entre bem e mal. O que era necessário para fazer essa nova ordem mundial, eles faziam, como os Rothschild fizeram. Então, vamos ver. A essa altura, nós já estamos perto de 15 ordens de sociedades secretas. Perplexo diante da maneira dos templários agirem, os muçulmanos começaram a ceder e foram se tornando cada vez mais amigos dos templários. Então, começaram agora a ter ligações profundas com o Islã, com os muçulmanos. Eram inimigos mortais nas cruzadas. A caverna sagrada. Malograda a posse da Palestina pelo retraimento da Europa cristã e pela supremacia dos turcos, eles não estavam mais se incomodando com a Palestina, com a Europa serem dos turcos ou de quem fosse, porque todos estavam ligados a eles e eles supunham o centro.
Mas aí venceram as batalhas de Ascalão, Tiberíades e Mansora. Essas batalhas, se não consagrasse o domínio dos cristãos na Terra Santa, provocaram, contudo, a admiração da aguerridas hostes. Iniciam então os templários o culto de um gnosticismo eclético que admite e harmoniza os princípios do bem e do mal das várias religiões, conciliando o politeísmo em sua essência com os mistérios profundos do cristianismo, né? Os feiticeiros com os magos, e aí haja ordens secretas às quais eles estão ligados. Toda a Idade Média começa no século II com Marcião, não se esqueçam. No século IV encontram-se os ossos de São Tiago, que por ter defendido a fuga de Maria Madalena de Jerusalém junto com Zé de Arimateia, ele é arremessado do alto do pináculo do templo. E aí depois alguns cavaleiros piedosos descobrem o túmulo de São Tiago e colocam ele em um relicário à parte, e mais tarde vão construir na Espanha a Catedral de Santiago de Compostela, onde colocarão os ossos do santo, mas por uma razão, porque ele estava ligado ao Filho de Jesus Cristo. Outra ligação, outra ordem, a do Código da Vinci. Suas instituições e regras iniciáticas se estendem por 7 graus. Adepto, companheiro, mestre perfeito, e aí não interessa. A caverna sagrada era o lugar santo onde se reuniam os cavaleiros iniciados. Tinha a forma de um quadrilátero, como mais ou menos o Templo de Jerusalém. Oriente, Ocidente, meio-dia, isso não nos interessa. Mas seria iniciado no Cavaleiro da Cruz. O grande pontífice da Montanha Sagrada, aqui Teocleto II, empunha o martelo da sabedoria e toma lugar no Oriente. Os climas regurgitam de mestre perfeito. O centro do templo, num pedestal que se eleva por 3 degraus, está a grande estátua de Bafomé. Não era. Estava, os 3 degraus levavam para uma parede que, a essa altura, já não era mais uma. Por quê? Porque Jean de Gisors, no século IV, a partir dos ossos do São Tiago, os cavaleiros que tinham descoberto os ossos de São Tiago de Compostela tinham a cabeça de João Batista. Então, baseado nessa cabeça de João Batista que tinha sido decepada, então eles fizeram 2 coisas, né? Um ossuário para São Tiago de Compostela que defendeu a fuga de Maria Madalena com o Filho de Jesus Cristo, tese do Código da Vinci, e agora também eram guardiães da caveira de São João Batista, que estava numerada 1, e era a primeira da parede. Mas Jean de Gisors, no século XI, 1100 mais ou menos, ele faz outra coisa. Ele descobre que há uma outra ordem, e essa outra ordem, que são outro tipo de joanismo, elas duas vão brigar. O Teocleto é o chefe da Montanha Sagrada, o grande pontífice da Montanha Sagrada, que está aqui fazendo a iniciação, e ele vai passar para Hugo de Payens, como ele prometeu, a dignidade de grão-mestre dos joanitas. Mas acontece que o adjunto dele não concorda, e aí funda outra ordem joanita. Eles não brigam, simplesmente Hugo de Payens se dedica ao misticismo, ou seja, à doutrina gnóstica e os cultos, e o outro, que nós vamos ver no próximo trabalho, ele vai se encarregar da ordem política, e vai se chamar os Hashashin, os assassinos. Outra ordem que os templários estão ligados. Quer dizer, quando os templários não tinham muita ligação com os Hashashin, eram apenas companheiros do mesmo ofício. Os templários místicos e os Hashashin políticos. A ideia era a mesma, a conquista do mundo para ser governado pelo herdeiro de Jesus Cristo que Maria Madalena tinha trazido ao mundo, e a essa altura já estava em algum lugar da Europa, cuidado por cerca de 15 cavaleiros entre mulheres e homens, e aí é a história do Código da Vinci. Então as caveiras já tinham a caveira de São João Batista, a número 1, depois as outras de todos os pontífices joanitas, ou seja, João Batista seria o Messias,
e aí ele seria o número 1, e todos os herdeiros dele, Jesus Cristo está fora, então tinha as caveiras numeradas. Isso criava um monte de caveiras na parede central. Jean de Gisors, no século XI, ele descobre outra coisa. Ele descobre que há uma outra corrente joanita, e aí ele faz uma cisão, ele faz uma divisão. Ele faz com que o grande pontífice da Montanha Sagrada não aceite que Hugues de Peillan seja o grão-mestre dos joanitas. E então ele é quem vai trair os templários, né? Jean de Gisors, né? Ele vai fazer a capela de Vaucelin, onde ele coloca os ossos de Maria Madalena, lindíssima. Isso nós gostaríamos de mostrar para vocês. É uma das maravilhas que o mestre pedreiro que ia fazê-la encarregou um oficial de começar, e quando ele viu, a capela tinha terminado. Ali, no andar de baixo, tinha uma cripta, e nessa cripta os ossos de Maria Madalena. E no século IV, o Papa mandou construir, de 4 a 6, não lembro agora exatamente, mandou construir uma igreja, e essa igreja pequena, né, foi o primeiro lugar onde foi depositado juntos, quer dizer, em criptas separadas, mas os ossos de São Tiago de Compostela, porque defendeu Maria Madalena e o filho dela, e no outro lado, em outra tumba, os ossos de Maria Madalena. Ao redor disso, os 15 cavaleiros se reuniam para defender o herdeiro de Jesus Cristo, que seria o futuro governante do mundo. Então, isso está no Código da Vinci. Então, as caveiras já não cabiam mais numa parede, agora era noutra e noutra, porque as daqui eram dos herdeiros de São João Batista, a ordem joanita verdadeira, vinda de São João, acreditando que aquela cabeça era de João Batista. Agora, nas laterais, então, nós temos outras caveiras que são da segunda ordem joanita, que é dos assassinos. Então, vocês vão ver aqui o símbolo de geração, a catequese é rápida, só o gnóstico é verdadeiramente piedoso, não é a fé que salva, mas a humanização do homem. O mestre perfeito entrava de olhos vendados, tateando até chegar ao pedestal. Ajoelha-se, faz sua prece. O grande pontífice interroga o candidato a cavaleiro da cruz em tom paternal. Meu irmão, nossa ordem nasceu e cresceu para corrigir as imperfeições humanas. Nossa consciência é que é juiz de nossas ações. O pecado provém da ignorância ou da impotência de cumprir o nosso dever. O inferno é uma hipótese, o céu uma esperança. Essa era a catequese. O homem precisa crer em alguma coisa. Nas religiões mais puras ou mais aperfeiçoadas existe a crença de Deus. Nas outras, porém, o primeiro plano é ocupado pelo culto dos mortos e dos espíritos. Aqui já estava a evocação, outro grupo. Enquanto lá em cima, muito ao longe, fica a expressão indefinível de algo que se pressente, mas não se enxergam. Onde iriam os primitivos beber a ideia da alma, os fenômenos psíquicos, espirituais, que propiciam aparições nas lições dadas dos sonhos, na percepção de que alguma coisa boa ou má rodeava. Acreditar que os mortos podem se manifestar aos vivos, sim. Acredito que a alma, liberta do invólucro físico, sobe a um plano superior, se sublima e volta ao mundo para escrever o que eles são simpáticos. A reencarnação, não foi Kardec que fundou. Acreditar na ressurreição física de Jesus Cristo, não. Na volta do seu espírito, sim. Acreditar na metempsicose e a transmigração da alma, também sim. A semelhança do sentimento das ações, os gestos e atitudes resultam apenas da educação, não resultam apenas da educação, mas da transmigração das almas. E aí nós vamos adiante. Dante Alighieri funda uma terceira sociedade secreta. Não sei se vocês sabiam, mas a iniciação do autor da Divina Comédia ocorreu em Florença em maio de 1300, data em que foi investido no Priorado de Sião, que é a ordem que Jean de Gisors cria. Então, ele, para não confundir os joanitas de Teocleto, do outro que discordou dele, que são os assassinos, então ele cria o Priorado de Sião.
em 1100 e qualquer coisa. E aí mais caveiras que vão ser colocadas, e mais nomes e mais listas. Então, Priorado de Sião, criado por Dante Alighieri, que era o grão-mestre, e quem organiza é Jean de Gisors, que é quem vai trair os templários. Oriundo da nobreza florentina, Dante só podia ser guelfo. Isso ingressando na ordem do templo, rompeu com a aristocracia para se dedicar às aspirações populares defendidas pelos ghibelinos. Aqui são guerras políticas. Refugiado em Verona, recebeu a notícia de sua condenação à morte, sentença que não era alheia ao papado. Foi essa intervenção adepta de Roma que influiu poderosamente para que a Divina Comédia fosse o que realmente é, uma alegoria metafísica esotérica onde se retratam as provas iniciáticas dos templários em relação à imortalidade. Aí nós temos agora a Ordem do Santo Graal, outra. Na Divina Comédia, cada céu representa um grau de iniciação. É uma síntese de todas as doutrinas iniciáticas. Os templários receberam da Ordem do Santo Graal, outra. O esquema iniciático e a base esotérica que seguiu a construção do sistema gnóstico, pois era a cavalaria oculta do Santo Graal. Os cavaleiros do Rei Arthur à Távola Redonda não existiram. Na verdade, nós sabemos que Carlos Magno, um sistema maçônico ainda mal definido, mas adaptado já aos princípios do cristianismo, à universalidade da fraternidade humana. Grau significava a taça em que servia Jesus Cristo. Era a taça sagrada. No grau de Cavaleiro do Oriente, a Távola Redonda dava aos templários figuras de um herói, Titurel, Cavaleiro da Távola Redonda. Havia um que encarnava o profeta Merlin, e o postulante templário tinha que entrar em todas as salas uma só vez para receber a palavra de passe. A ciência dos números também tinha para os templários uma significação profunda, a gematria e a temurá. Paracelso dizia que o número era a razão de todas as coisas. A ordem do templo, como vimos, cultuava a ciência dos números do grau do Cavaleiro do Oriente, ensinando que a filosofia oculta contava 3 mundos: o elementar, o nosso, o intelectual, acima do nosso, de Javé, e acima deste, qual a medida do tempo. A sua concepção em relação a Deus era sabedoria, poder e bondade. A maçonaria, porém, criou uma expressão própria para os altos graus: sabedoria, estabilidade e poder. Tudo isso provinha da lenda do Santo Graal, criado por Dante Alighieri, em que os templários conjuntavam a política, a grandeza, a duração e a prosperidade das nações, se baseando em 3 coisas primordiais: justiça nos governos, sabedoria nas leis e pureza dos costumes. Era nisso que consistia a arte de governar os povos. As 81 combinações que levavam o candidato do templo ao Cavaleiro do Oriente tinham por base o número 3. O triângulo encontrado no templo com a letra Iode era a sua base. Triângulo gerador, símbolo do falo masculino. O primeiro reino da natureza, o vegetal, era a escola dos aprendizes. O segundo, dos companheiros, o terceiro, dos mestres. No mineral, a palavra-chave era Tubal-Caim, símbolo primário. No vegetal, Chibolete, representava o progresso do aprendiz. E no animal, Moabon, que marcava a etapa final do gênero humano como filho, que era da putrefação. Moabon quer dizer a carne apodrece. É curioso notar que também as grandes religiões adotaram o número 3. Entre os hindus, temos a Trimurti, constituída de Brahma, Shiva e Vishnu, personificando a criação, a conservação e a destruição. Em todas elas, como no racionalismo, nós encontramos como elementos vitais terra, água, fogo e ar. Foi, portanto, baseado nas grandes religiões e no esoterismo dos templários, que por sua vez se inspirou na cavalaria oculta do Graal, uma ordem que vai ser fortalecida pelos templários, que são cavaleiros, que a maçonaria adotou como símbolo numerológico dos vários graus do número 3. Agora, vamos dar uma paradinha aqui, porque já estamos a 29 minutos, mas ainda vamos ver. Nós já temos aqui umas 15 sociedades secretas ligadas aos templários, mas não acabamos. Então, nós denominamos, vamos ficar aqui, o túmulo de Gualdim Paz, que não nos interessa, vamos pular, mas ainda vamos continuar no próximo vídeo, ligações perigosas. Essas ligações perigosas
é que vai ser o problema, porque os templários vão unir a si várias sociedades secretas, cerca de 15, acreditando que todas elas vão fazer aquilo que eles planejaram. Mas por trás deles, a primeira ligação deles é com a cabala judaica, que na verdade é a Kahal. E ela é quem vai prevalecer, e ela é quem vai fazer a nova ordem mundial. Mas eles são enganados por todos, são traídos por Jean de Gisors, né, que funda o Priorado de Sião. Nós vamos falar mais um pouquinho o que é, na Capela de Rosselin, onde ele coloca 15 cavaleiros, né, responsáveis pelos ossos de Maria Madalena e de São Tiago de Compostela, um ligado ao outro, que foi amplamente debatido e mostrado no Código da Vinci, livro e filme, e aí cria uma outra ordem secreta. É ele quem vai denunciar os templários. Ele é o responsável. Ele e Guilherme de Nogaret. Então, o Papa e o rei da França vão ser instrumentos dóceis, né? Um pela ambição e outro pela covardia. Mas o nome do assassino dos templários é Jean de Gisors, que mandou fazer uma capela, era um nobre, muito dinheiro, e judeu, e foi inclusive ligado claramente a Carral, ao Sinédrio, e ele mandou fazer a Capela de Rosselin, onde tinha duas tumbas, já disse, uma tinha o ossuário de Maria Madalena e outra de Santiago de Compostela, que ajudou a fugir da Palestina no século II. Então, aí vai se desenvolver toda uma, vamos dizer assim, um desdobramento histórico que vai dar naquilo que no Código da Vinci é explorado de uma maneira aventuresca, mas que aconteceu. Então, esses 15 cavaleiros, mulheres e homens, eram responsáveis pela vigilância do herdeiro de Maria Madalena e Jesus Cristo, o filho deles, que seria o sumo pontífice da humanidade, porque era descendente de Jesus, e seria o rei dos judeus, porque era descendente de Davi. Esse era o plano dos templários. Então, nesse sentido, Jesus para eles não tinha nada a ver de divino, mas era o verdadeiro rei dos judeus, ou seja, dos descendentes de Abraão, judeus, muçulmanos e cristãos. Então, era rei de fato, e eles pretendiam demonstrar isso à realeza europeia e colocá-lo nesse lugar. Então, o plano era muito bonito, o arcabouço era muito bonito, mas ligados a mais de 15 sociedades secretas, não tínhamos era a certeza que eles tinham de que essas sociedades secretas, há uma ordem deles, se reuniriam todas e conquistariam a Europa praticamente sem uso da força, porque tudo dependia do dinheiro deles, tudo dependia das riquezas dele, que na verdade era o ouro judeu que eles pegavam, emprestavam, ficavam com a parte dele e assim se tornaram imensamente ricos. Vamos ficar aqui. Então, muito obrigado, deem seu like, vejam o vídeo todo. Esse vídeo vai ser chamado Ligações Perigosas, porque são eles, essas ligações que os templários confiavam que vão ser a perdição deles. Não o ouro em si, mas a supremacia, o governo supremo do mundo. Eles achavam que devia ser o descendente de Jesus e Maria Madalena, não temos nenhuma certeza de quem era, no filme o Código da Vinci bota como sendo uma mocinha, mas o fato é que eles tinham uma pessoa que eles guardavam cuidadosamente e velavam por essa pessoa, acreditando piamente que ela descendia da união de Jesus e Maria Madalena e tinha fugido de Jerusalém com o auxílio de São Tiago, bispo de Jerusalém, que para isso foi martirizado, jogado do alto do templo, no ano 2, no segundo século a.C. Ficamos aqui, deem seu like, inscrevam-se no canal. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a compreenderem mais a tragédia dos templários, né, os pobres cavaleiros do alto tempo, que de pobre não tinham nada. Mas tem mais coisa ainda, e mais escandalosa, porque eles vão chegar aos cultos orgiásticos. Então, ademã, que eu vou em frente.